Olá, meu nome é Daniel Bonaldi. Vamos começar aqui o terceiro tópico do curso preparatório do exame para Ancor sobre a prevenção à lavagem de dinheiro da Lei 9613. Mais uma vez, é um assunto de conteúdo fácil, sem grandes dificuldades. É um bom momento para a gente aproveitar aqui e não perder questões fáceis. Vão ajudar a gente a criar uma gordura para a prova para assuntos de maior tecnicidade. Então, conceito, né? Vamos primeiro entender o que é o crime de lavagem de dinheiro ou ocultações de ocultação de bens, direitos e valores. A gente vai passar agora pelos próximos slides, vocês vão conseguir entender que a lavagem de dinheiro tem etapas bastante definidas, bastante distintas, e todas elas juntas formam a lavagem de dinheiro, e mesmo que ocorram independente, ocorram uma ou só duas, a gente já tem a possibilidade a gente já tem o crime previsto. Então, ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Fiz questão de ler aqui para a gente ver que é bem completo. Qualquer coisa que a gente venha a fazer em relação a um recurso, um dinheiro, um valor que foi originado de maneira direta ou indiretamente por algo ilícito, a gente já está podendo infringir aqui a lei de lavagem de dinheiro. Disfarce das movimentações para dificultar rastreamento dos recursos e distanciamento dos fundos das suas origens. A gente vai entender isso muito bem agora nas próximas etapas e vai caracterizar o que é o crime de lavagem de dinheiro. Então, quais são as fases da lavagem de dinheiro, né? A primeira fase é a colocação. O que é a colocação? É quando os criminosos colocam os recursos dessa origem, que tem origem ilícita, no sistema econômico. Eles fazem isso, obviamente, para esconder, né, para dissimular aquela origem ilícita. Como que fazem isso? Em grande parte das vezes, por meio de depósitos, compras de instrumentos negociáveis ou bens. Então, compra de gado, de obra de arte, de imóveis, qualquer tipo de bem, compra de instrumentos negociáveis, por exemplo, títulos, por exemplo, ações, são meios de ocultar, de colocar esse dinheiro de volta no sistema econômico. Uma técnica muito usada quando o valor tem um montante muito grande é fracionar esse valor grande em pequenos valores para dificultar ainda mais o rastreamento desse recurso. É o que a gente vai ver agora no item 2, na ocultação. Então, a ocultação é dificultar o rastreamento contábil. Se no primeiro item, na primeira etapa, eu fiz a colocação, eu segui uma série de procedimentos e dividi aqueles valores em valores bastante menores para dificultar, eu entro na segunda etapa, que é a ocultação. Vou dificultar o rastreamento contábil desses recursos originados de maneira ilícita. Transferência desses recursos, desses valores, para contas anônimas ou contas fantasmas. Terceira fase, integração. Os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico. Então, eu vou dar agora a gente vai mostrar aqui nessa figura, vamos dar um pouquinho de exemplo. Um dinheiro sujo é acumulado, independente da forma, a gente tem aqui que um dinheiro sujo foi originado. Ele é colocado no sistema financeiro e isso pode ser feito de diversas maneiras. A gente sempre tem que estar atento para prever, para poder identificar essa situação. Como a gente falou no slide anterior, valores muito grandes, obviamente, são mais difíceis, então é comum que seja fracionado em valores menores e montantes menores. Ocultação, que é transferência para conta bancária de pessoas fantasmas, dos famosos laranjas. E depois integração, seja compra de bens, e aqui a gente pode deixar a criatividade funcionar, que seja compra de carro, de imóveis, de gados, por exemplo, franquias, para que isso seja um
um ativo que vai gerar receita ali de maneira perene. Existe uma série de possibilidades, uma gama bastante grande como forma de fazer a integração desse dinheiro de origem ilícita ao sistema financeiro. As ordens, então, um exemplo de questão, as ordens das fases de um processo de lavagem de dinheiro é ocultação, colocação e integração. Nunca dá para começar com ocultação, né? Ocultação, integração e colocação. Colocação, ocultação e integração. Primeiro ocorre a colocação desse recurso no sistema econômico, depois uma ocultação e depois, por fim, a integração, tentando fazer com que esse dinheiro passe despercebido a partir de então. Resposta correta aqui é a C. A fase no processo de lavagem de dinheiro na qual os recursos retornam à economia com aparência de limpos, né? Vamos frisar aqui a aparência, esse dinheiro não é porque ele retornou que ele é limpo, é só uma aparência de limpo, é colocação, circulação, integração, resposta correta, integração ou ocultação. A fase da integração dentro da lavagem de dinheiro é aquela na qual o dinheiro é incorporado formalmente ao sistema econômico, dando a ele um ar de limpo, erroneamente, não está limpo. A fase do processo de lavagem de dinheiro, chamada de colocação, é caracterizada por fazer o dinheiro passar pelos bancos, sim. Ser a última fase do processo, não, não é a última. Trazer o dinheiro de volta à economia com aspecto de lícito, também não. Dificultar o rastreamento da origem dos recursos, também não. Então, é o fazer o dinheiro passar pelos bancos. A fase de colocação na lavagem de dinheiro é aquela na qual o dinheiro sujo é colocado no sistema financeiro. Vamos falar agora um pouco de pena, as penas que tem dentro da lavagem de dinheiro. E eu me lembro que quando eu fiz a prova, eu enfrentei aqui, passei por algumas questões sobre esse tema, e até algumas que podem parecer muito simples, mas tem uma pegadinha aqui que vai pela frente, a gente vai falar. Então, reclusão de 3 a 10 anos e multa. A pena pode ser aumentada de 1 a 2 terços, de 1 terço a 2 terços, se o crime for cometido de forma reiterada, repetidamente, ou por intermédio de uma organização criminosa. Ou ela pode ser reduzida, a pena pode ser reduzida de 1 terço a 2 terços e cumprida em regime semiaberto, ou deixa de ser aplicada e é substituída por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente, palavra-chave, com as autoridades. Isso é o que a gente conhece como delação premiada. Você, no caso de um criminoso, na caso de uma delação premiada no crime de lavagem de dinheiro, pode ter a sua pena reduzida de 1 a 2 terços. Continuando aqui no tema pena, reclusão de 3 a 10 anos e multa. A multa não deve ser superior ao dobro da operação, ao dobro do lucro real obtido ou que seria obtido com a operação, ou ao valor de 20 milhões de reais. Esse é o valor máximo da multa para crime de lavagem de dinheiro. Incorre na mesma pena quem converte os ativos ilícitos, né? Então, quem pegou os ativos que eram lícitos e converteu eles em lícitos, ele vai incorrer na mesma pena. Ou também quem os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimento, transfere. Então, a gente está vendo aqui que a lei é bastante ampla, né? Incorre na pena quem, de repente, guardou um quadro que foi adquirido com recurso de origem ilícita. Importa ou exporta bens com valores que não são verdadeiros. Então, quem importa um bem com um valor que não é verdadeiro, uma nota fiscal fria, uma nota fiscal de valor mais baixo do que o de fato tem o bem, também incorre na pena. Utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes da infração penal.
e participa do grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade é dirigida à prática desses crimes. Então, a gente encerra agora aqui o primeiro bloco sobre prevenção à lavagem de dinheiro. Obrigado.